dia, família! Sejam bem-vindos a mais uma manhã juntos. Feliz segunda para você aí, bom começo de semana para você, para sua família. Esteja você indo para o trabalho, esteja você em casa hoje, preparando as crianças para irem para a escola, ou já levou as crianças para a escola. Que Deus te abençoe hoje, que o seu dia seja vivido na presença dEle e que o nosso tempo juntos possa ajudar você a começar o seu dia e a sua semana de forma mais positiva. Por falar em começar, nós estamos começando hoje um novo livro da Bíblia. É o primeiro livro de Samuel. Quero lembrar que a gente tem o nosso guiazinho aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha nesse guia juntos, só para lembrar. Nós estamos hoje aqui no primeiro capítulo de 1 Samuel. Nós vamos olhar vários capítulos aqui de 1 Samuel. E antes do fim do mês já vamos olhar 2 Samuel e dia 31 já vamos estar em 1 Reis. Então, próximas 2 semanas aí, a gente vai estar vendo 1 e 2 Samuel, estamos caminhando rápido, então se liga e fica conectado com a gente que tem muita coisa boa por vir. Hoje nós estamos começando esse novo livro, e esse livro que leva o nome de um homem de Deus, que é o personagem principal que vai agir e vai ver o agir de Deus em 1 e 2 Samuel. Se torna um dos heróis da fé do povo de Israel, um dos gigantes da história de Israel. Mas hoje nós vamos ter o privilégio de ver a história da luta dos pais dele para ele nascer. Nós vamos ver que a mãe era estéril, queria muito ter um filho, não consegue, passa por alguns processos, e quem já tentou ter filhos e não conseguia, como eu e a Julie já tivemos isso no passado, sabe que existem alguns processos que a gente passa, né? Ela passa pelos seus processos e Deus eventualmente abençoa ela com um menino chamado Samuel, que é o nome, né, do que leva o nome aqui, o livro. Conta a história, né, de Samuel, de tudo que ele viu, tudo que ele viveu, como ele foi usado por Deus e assim por diante. Então nós vamos olhar essa história hoje, né? O capítulo 1. Tem muita coisa aqui para a gente ver, muita coisa para a gente aprender. Nós vamos ver o caráter desse homem, pai de Samuel, da esposa dele, a mãe de Samuel. E nós vamos ver que Samuel nasceu para um homem e uma mulher de Deus, né? E que Samuel, desde cedo, foi separado para as coisas de Deus. Então, muita coisa para a gente olhar. Vamos logo para esse começo de semana, esse começo de livro, esse começo de capítulo. E eu quero lembrar você também que eu não estou dando um bom dia para vocês hoje, pessoalmente, porque esse vídeo é previamente gravado, né? Segundo a minha folga, então estou descansando e mesmo assim gravando isso aqui para que vocês possam continuar com o seu plano devocional aí. Vamos para o versículo 1 para a gente começar a ver os nomes dos personagens aqui. Então, havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Esse é o pai de Samuel, beleza? E ele tinha, versículo 2, 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Então, vamos parar aqui um pouquinho. O homem tinha 2 mulheres, uma tinha filhos, outra não tinha filhos. Por que ele tinha 2 mulheres? Vamos começar por aí, né? Vamos lá. Primeira coisa, a poligamia era muito mais comum nessa época, né? E até certo ponto permitido. E tem até algumas leis de Deus que exigiam que um homem se casasse com mais de uma mulher. Deixa eu te explicar o porquê disso. Nessa época, batalhas eram muito comuns, guerras eram praticamente anuais e os reinos eram reinos pequenos, era como se fosse cidade contra cidade, ok? Então, você imagina uma pequena cidade, essa cidade não tem prefeito, ela tem um rei, esse rei quer conquistar a cidade vizinha porque ele quer expandir o seu território, então quase todo ano tinha um rei atacando o outro e homens indo para a guerra, com isso muitos homens morrendo. E uma das provisões de Deus, que não é o ideal de Deus, não é o que Deus quer, mas era uma provisão de Deus para cuidar das mulheres, era que pudesse haver a poligamia de um homem ter mais de uma esposa, que não é bom, nós vamos ver no texto aqui que não é bom,
há um motivo pelo qual é proibido hoje por lei, né? Mas, ao mesmo tempo, nas circunstâncias da época, era melhor a poligamia do que a alternativa para a mulher. Muitas mulheres acabavam tendo que ir para a prostituição porque não tinham um marido que cuidasse, protegesse, provesse e assim por diante. Então, como uma provisão de resguardar as mulheres, principalmente de resguardar aquelas que tinham filhos, imagina, né, você ficar viúva com criança pequena em casa para cuidar, e aí você precisa ir para o campo trabalhar, sociedade agrária naquela época, você precisa ir para o campo trabalhar e os filhos vão como e como que fica toda essa situação. Então, a poligamia era mais comum naquela época, tá? A gente não sabe aqui as circunstâncias de Ana e de Penina, por que né, o Eucana casou com as duas, mas só para você não assustar, tá? Era uma provisão de Deus para proteger as mulheres no meio de uma sociedade onde a morte dos homens era muito, muito comum e isso gerava um desequilíbrio na sociedade, uma tragédia para mulheres com crianças pequenas. Então, eles tinham duas mulheres. Penina tinha filhos e Ana, porém, não tinha. O versículo 6 diz que o Senhor tinha deixado Ana estéril. Tinha alguma coisa aqui de Deus, não era só uma questão de saúde, mas tinha algo que tinha a mão de Deus nisso. Nós não entendemos, mas nós vamos entender um pouco mais à frente aqui no texto. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava ela continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Então, a rival que, né, tentando se comparar com Ana, dizia, pelo menos eu tenho filhos, pelo menos eu dei filhos para o meu marido, né? E isso gerava um desconforto óbvio, né, e um problema, um racha dentro dessa família, onde havia essa situação acontecendo. Olha só a continuação do texto aqui comigo. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, ela chorava e não comia. E Eucana, seu marido, perguntava para Ana, por que você está chorando, por que você não come e tal. Então, aquela situação de família complicada, né, acontecia todo ano, porque todo ano, nas festas, né, que eles subiam para Jerusalém, eles acabavam tendo esse conflito, Penina, né, esfregando na cara de Ana, Ana chorando, Eucana, que a gente vai ver que ama mais Ana do que Penina, talvez por isso já tinha um ciúminho ali, né, de Penina tentando provocar Ana, tentando ver por que a mulher está triste e ela não quer conversar, enfim. E foi um dia, era uma vida, né? Foram dias muito sofridos. Olha o versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, olha aqui, ó, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Sabe aquele dia que você fala assim, cara, eu não aguento mais? E você ora de verdade, assim? Tem alguns momentos que a gente ora as nossas orações mais rasgadas, né? São momentos em que a nossa alma está angustiada, a gente não está bem, a gente não aguenta mais. E às vezes a gente começa a orar de verdade em situações como essa. Às vezes a gente experimenta realidades e níveis de oração nesse momento. E Ana, cara, ela pega todo esse combustível aqui e ela, né, de frustração, de humilhação, ela pega todo esse combustível e ela transforma isso e ela diz que, o versículo 9 diz que ela se levantou, olha só, e chorou muito e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção à minha humilhação, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas sim der um filho, então eu dedicarei ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ou seja, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele para o Senhor. Se o Senhor me permitir gerar um filho, esse filho vai pertencer para o Senhor. E é aqui, inclusive, é daqui que a gente tira boa parte da nossa prática de apresentar os filhos ao Senhor, como a gente faz no culto, fizemos ontem no culto clássico. Né? Não é só daqui, tem uma tradição judaica maior, mas é também desse exemplo de Ana que tanto queria um filho e reconheceu que se viesse seria porque Deus deu, né? E ela promete então entregar Samuel ao Senhor. Nós vamos ver um pouco mais dessa história na nossa continuação. Enquanto ela continuava ali a orar
ao Senhor, Eli, que é o sacerdote, nós já vimos, né, que Eli estava ali, ó, Eli sentado na cadeira junto da entrada do santuário. Então, Eli observava a boca de Ana. E como Ana orava silenciosamente e seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Olha a situação. Então, Ana está ali orando, cara, derramando o coração. Talvez ela está, né, mostrando uma contrição física, mexendo a boca dela, mas não fala nada. E Eli olha e imagina que ela está bêbada. Uma mulher amargurada, uma mulher entristecida, uma mulher orando, chorando a Deus de todo o coração, pedindo pela coisa mais preciosa, né, que ela queria, e Eli fazendo uma confusão. Eli se confundindo a respeito das motivações dela e do que estava acontecendo, e ele imagina que ela está embriagada. Olha o versículo 14, o que acontece. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Então, para piorar a situação, quero que você pegue aqui, porque eu vou abrir um parêntese já já, mas pega essa situação. Ela não consegue ter filhos, tem a outra esposa do marido dela que fica esfregando isso na cara dela o tempo todo. Ela vai para o templo, está orando, rasgando o coração dela diante de Deus. O sacerdote, ou seria o pastor, o sacerdote olha para ela e ainda julga que ela está bêbada ainda. Ou é muita coisa, né? Poxa, mas o sacerdote, o cara que deveria saber, o cara que não deveria julgar, o cara que isso, o cara que aquilo, ainda por cima fez isso. E a gente poderia dizer que, cara, Ana aqui tinha direito de descascar a Deus e a esse sacerdote. Mas antes de eu ler para você a resposta de Ana, deixa eu só abrir um parêntese aqui que é importante para curar a gente de frustrações que o inimigo às vezes coloca ao nosso caminho. Queridos, está aqui Eli, um sacerdote, não era um grande exemplo, nós vamos ver mais histórias de Eli ao longo da nossa caminhada juntos aqui, não era um grande exemplo de homem de Deus, infelizmente, nessa altura do campeonato. Mas estava ali como o sacerdote, o representante de Deus naquela cidade. Queridos, Eli comete um erro aqui. Ele presume, ele julga que ela estava bêbada e ele corrige ela. Larga a tua bebida, larga do vinho, até quando você vai beber? Ele já corrigiu, já saiu da boca, ele já lançou a sentença e já corrigiu ela como bêbada. É importante a gente entender o seguinte: líderes espirituais cometem erros. Cometem erros. Às vezes veem situações de um jeito errado. Por que eu estou fazendo isso? O pastor está querendo se proteger, né? Não. Estou querendo proteger a todos nós de uma estratégia que às vezes o inimigo usa, fazendo com que a gente imagine que o líder espiritual, ou a líder espiritual, pode ser uma mulher, seja perfeita. E quando falam alguma coisa ou pensam alguma coisa de nós que não está correto, a gente se frustra e diz: meu Deus, agora acabou tudo. Se o pastor pensa isso de mim, se o padre pensa isso de mim, se o sacerdote Eli pensa isso, não, agora também não quero saber. E vou embora, vou pegar minhas bolinhas de gude, vou para casa e aqui eu não volto mais. E às vezes é exatamente o que o inimigo quer fazer para nos afastar do Deus que é a solução do nosso problema. Nós vamos ver que é Deus quem soluciona o problema de Ana, é Deus quem cura ela, se ela vai ter um filho, ela vai ter que ser curada. E às vezes, queridos, presta atenção, às vezes, um pouquinho antes da gente receber a nossa resposta, o inimigo prepara uma situação para nos ofender e para fechar a porta àquilo que nós mais precisamos. Então, às vezes a gente está precisando ir na igreja e tal, a gente está precisando de Jesus e a gente vai na igreja, a gente encontra alguém ali que nos ofendeu lá atrás, que trapaceou lá atrás, que fez coisa errada. A gente chega na igreja e fala: ih, aqui eu não posso ir. Vou embora. E a gente esquece que às vezes o inimigo é muito astuto e coloca situações nas nossas vidas para nos afastar da única coisa que pode nos curar. Aqui Ana está no templo, está não no templo, mas está ali
não era templo ainda, mas na área de culto a Deus. E só Deus que poderia solucionar a situação dela. Mas olha o que acontece. O sacerdote, o pastor, erra, julga, fala coisas que não deveria falar. E aí, não estou defendendo Eli porque ele errou aqui. Ele vai reconhecer isso. Mas a reação de Ana, eu diria para você, para mim é o ponto alto desse capítulo aqui. A reação de Ana, para mim, é o ponto alto. Isso aqui é ouro. Se a gente aprender a fazer o que Ana fez, talvez nós tenhamos o que Ana teve. Olha só a resposta dela aqui para essa ofensa, né? Cadê aqui? Pensou que estivesse embriagada. Até quando você continuará embriagada? Abandone o seu vinho. Versículo 14. Versículo 15. Ana respondeu: larga do meu pé, você não sabe da minha vida. Ana respondeu: quem é você para estar aqui falando da minha vida? Ana respondeu: eu vou embora desse lugar porque eu não aguento mais. Não. Olha como ela responde, versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Você está vendo? Não se trata disso, meu Senhor. Ela responde com os fatos, com calma, com sensatez. Ela diz: não, o senhor está enganado. Mas ela trata ele de meu Senhor. Você vê a honra com qual ela consegue tratar Eli, apesar do erro de Eli. Eli errou. Falou que não deveria ter falado, pensou que não deveria ter pensado. Errou. Mas Ana consegue demonstrar um caráter e uma honra para ele aqui, apesar do seu erro, que para mim é a chave do que vai acontecer no restante desse capítulo. Ela diz: não se trata disso, meu Senhor. Ela poderia ter se ofendido, poderia ter chutado o pau da barraca, poderia ter, sabe, feito um escarcéu. E ela responde com sensatez, com calma, com honra àquele que errou sim. E ela diz: eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. O Eli: não é isso não. Não é isso não. Eu estou angustiado. Se você me vê meio retorcida aqui, meio, né, de cara feia, é porque eu estou profundamente angustiada. Então ela consegue corrigir, explicar, argumentar no bom sentido, sem ofender, sem desonrar, sem, sabe? Aqui Ana está demonstrando um caráter tremendo. É nessas horas que a gente é julgado, que a gente é mal compreendido, que o nosso caráter ele se demonstra. E olha só o que acontece na continuação da história. Ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então ele reconhece o erro dele. Reconhece: opa, vá em paz, desculpa aí, né? E que Deus te conceda o que você pediu. Note que ela não falou o que ela estava pedindo, ela só falou que ela estava angustiada e estava orando muito a Deus, mas não falou o que ela pediu especificamente. E ela disse: eu espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela pegou aquela palavra de Eli: que Deus te conceda o que você pediu. Ela pegou aquela palavra para ela. Cara, ela tomou posse daquilo ali e falou: cara, então eu creio em nome de Jesus que Deus vai me dar. E ela vai para casa e ela já come, né? Não estava comendo, já come, o rosto dela já não estava mais abatido e ela toma aquilo para si mesma e continua a sua vida. Versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram, acordaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana e o Senhor lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo, presta atenção aqui, vocês tentantes, né? Pouca gente sabe disso porque a gente não fala muito sobre isso, mas eu e a Julie tentamos por muito tempo antes de termos a Gabi e passamos por alguns processos nesse sentido também. Olha o versículo 20. No devido tempo, ela deu à luz a um filho. Existe um processo, existe um tempo de Deus aqui. Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então ela tem o filho dela. A oração é respondida. Ela tem o filho, ela dá o nome dele de Samuel, que é o nome do livro aqui para a gente, e ela agradece a Deus por aquilo que ela tinha recebido. No ano seguinte, versículo 21, rapidinho,
Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e cumprir o seu voto. E Ana foi e disse ao seu... Ana não foi, falou, vou desmamar esse menino e depois eu vou levar ele vai morar no templo de Deus junto com Eli. Olha só, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e ela disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que estive aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia. Agora Eli descobre o que ela estava pedindo. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Então ela traz ele para o templo, dedica a ele. Nós vamos ver que ela deixa ele no templo para ser cuidado por Eli. Ele vai se tornar um assistente mirim ali de Eli. E vai crescer dentro daquele templo, dentro daquele contexto, aprendendo sobre as coisas de Deus, que já era preparatório para toda a vida que ele viveria em Deus. Mas o que eu quero chamar sua atenção aqui nesse capítulo 1, só para a gente poder aplicar para as nossas vidas? Queridos, Ana aqui para mim dá um show do que é ser uma mulher de Deus. Ana dá um show de que é ser uma mulher de Deus aqui. Ela tem suas dificuldades, suas lutas, seus perrengues? Tem, porque mulheres de Deus têm lutas também. Não quer dizer que a gente não vai passar por luta. Ela passa por algumas opressões aqui, né? Da outra esposa, né? De Penina. Passa por processos? Passa. Sua alma se angustia. Mas ela ora ao Senhor, ela pede ao Senhor, ela clama ao Senhor, ela é julgada de forma errada e em meio a tudo isso ela consegue preservar o seu caráter, a sua honra com Eli e a sua palavra, porque quando esse bebê tão esperado nasce, ela desmama ele, ela fica um tempo com ele para desmamar ele, né, para poder dar a ele tudo que ele precisava como mãe. Mas depois de desmamado, ela de fato consegue, né, cumprir o seu voto e entregar esse menino para o Senhor. Que mulher de caráter incrível e que lição para mim e para você. Queridos, a questão da honra é uma coisa muito, muito importante. Se você não fez ainda o curso do princípio da honra, você precisa fazer. Vai mudar a tua vida. Quando você puder entender esse princípio, vai mudar teus relacionamentos, tua vida, com pessoas abaixo de você, ao lado de você, acima de você, sociedade civil, igreja, em todos os ambientes. O princípio da honra vai abrir os seus olhos para uma realidade espiritual que tem o potencial de mudar as nossas vidas. E eu não estou dizendo aqui que se Ana não tivesse honrado, Deus não teria dado para ela. Não estou dizendo isso porque eu não sou pessoa para julgar o que Deus diria aqui. Mas eu acho que o fato de ela ter recebido uma bênção de Eli, que ela agarrou para si mesma, ela aplicou fé àquela palavra de Eli, e a junção da palavra de Eli com a fé que ela aplicou, com a bondade de Deus, deu a ela um filho, e tudo isso aconteceu, passa pelo fato de que ela soube responder quando julgaram ela de forma indevida. Né, quando erraram no julgamento ou na impressão a respeito dela. E aqui fica um princípio para nós, fica aqui um exemplo para nós, que não é fácil de ser seguido. Não é fácil de ser seguido. Mas tem algumas coisas que podem nos ajudar quando nós encararmos situações como essa, saber como a gente se sair. Por exemplo, pessoas inevitavelmente vão pensar de mim e de você coisas que não são verdadeiras. Isso não tem como você viver no planeta Terra e isso não acontecer. Mas é muito, muito importante, não somente o que pessoas falam a nosso respeito, pensam a nosso respeito, fazem conosco, mas as nossas reações são muito, muito importantes. O pastor Charles Swindoll, ele tem uma frase maravilhosa. É um pastor de 80 e poucos anos nos Estados Unidos, autor de muitos livros. Ele diz assim, que a vida é 10% o que acontece contigo e 90% como você reage. Acho genial essa frase e acho muito verdadeira. A vida é 10%
o que acontece contigo e 90% como você reage. Esses dias a Julie estava falando, amor, eu acho que é, tipo assim, a vida é 1% o que acontece com a gente e 99% como a gente reage. E o fato é que a nossa reação faz muita diferença. Tem, na verdade, duas reações de Ana aqui. Tem uma outra que a gente não discutiu muito, deixa eu trazer ela à tona também. Quando Penina estava esfregando na cara dela que Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha, a gente não sabe toda a história, porque aqui está resumido, mas a reação que é contada no capítulo 1 é que Ana foi para Deus orar. Ana precisava desabafar com alguém, ela foi e desabafou com Deus. Ana não brigou com Penina, Ana não tentou falar, mas eu sou mais bonita, mas eu sou mais cheirosa, mas eu sou mais inteligente, mas eu sou mais... Cara, ela não tentou, sabe, brigar com quem não pode resolver. Ela foi, ela falou com Deus que podia resolver, ela abriu seu coração, ela estava amargurada, ela chorou isso nos ombros de Deus. Primeira reação correta, porque quem já aprendeu que às vezes ficar brigando com outra pessoa não vai resolver. Então vamos para Deus que consegue resolver as coisas. Então ela não fica brigando com Penina, ela reage, né? A Penina faz uma coisa, ela reage de forma correta, ela vai para Deus. Eli faz uma coisa errada, cara, poxa vida, né? Já está amargurada, já está entristecida, tem que ainda levar mais uma pancada. Mas ela reage da forma correta. Senhor, não se trata disso, meu Senhor. Estou angustiada, estou triste, minha alma está quebrantada. E aí ele diz que Deus te conceda, que você vá em paz e Deus te conceda o que você pediu. Queridos, eu não estou dizendo aqui, a gente não pode tirar desse texto um princípio teológico, tipo assim, faça o que o seu pastor mandar você fazer e Deus vai te dar tudo que você quiser. Não é isso que a gente está falando. Não é isso. Mas tem um princípio sim que a gente pode extrair aqui, que é o seguinte. As minhas reações ao que acontece comigo determinam muita coisa na minha vida. A gente tem a tendência de terceirizar, né? Não, mas é por causa daquilo que ele fez. Por causa daquilo que ele fez, eu tenho... Cara, mas as nossas reações... Eu não tenho controle sobre aquilo que pessoas fazem comigo. Não tenho. E você também não tem. Mas eu tenho absoluto e pleno controle sobre as minhas reações. E você também tem. E Ana aqui nos dá uma lição gigantesca. Que quando pessoas fizerem coisas erradas contigo, reaja da forma certa. Outra forma de Jesus falar isso, mais para frente, Jesus falou, não repague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Né? Reaja de uma forma diferente, quebra o ciclo. Em vez de desabafar para alguém, de brigar com alguém, vai desabafar com Deus. Briga com Deus se precisar, Ele te entende. E no seu desespero, na sua angústia, clama para Deus. Se alguém te compreender errado, te julgar errado, corrija a pessoa com mansidão e com honra, explique o que está acontecendo. E você vai ver que essas suas reações corretas vão gerar frutos para a sua vida que vão ser maravilhosos. Que Deus nos ajude nisso, né? Porque é muito lindo a gente olhar o exemplo de Ana e é difícil a gente fazer isso na vida real, muito difícil. Mas eu oro para que esse exemplo maravilhoso de Ana nos inspire e nos dê um modelo para a gente seguir, né, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento uns com os outros e naquilo que inevitavelmente vai acontecer ao longo da nossa caminhada de lutas e dificuldades e desentendimentos e que a gente possa aprender com Ana a ter essa reação. A vida é 90% como você reage e só 10% aquilo que acontece com você. E nós temos muito poder de mudar o rumo das coisas a partir das nossas reações. Então, reaja bem hoje. Seja uma mulher como Ana, se você é mulher, seja um homem que segue o exemplo dessa mulher, se você é um homem hoje. E que os nossos relacionamentos, os nossos sonhos, as nossas lutas sejam mais acertadas por causa do exemplo dessa grande mulher que nós conhecemos hoje. No restante da história nós vamos conhecer mais sobre Samuel, mas eu queria focar hoje no exemplo de Ana, porque para mim ela é uma das mulheres extraordinárias da Bíblia e que vale a pena celebrar a lição que está embutida nesse texto, né, através da vida dela. Amém? Queridos, nós vamos orar, nosso tempo já passou.
E amanhã a gente volta com mais um devocional juntos, a continuação aqui da nossa história. Vamos orar. Pai, nos ajuda hoje. Nós reconhecemos que isso não é fácil. Não é fácil para nós, não é fácil para ninguém. Deus, que nós precisamos da Tua ajuda, da Tua força, da Tua graça para podermos fazer isso bem. Deus, ajuda-nos, fortalece-nos, dá-nos essa força de caráter que Ana demonstra aqui. E que as nossas reações hoje e essa semana possam ser acertadas e geridas pelo Teu Espírito Santo operando em nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Deus abençoe vocês aí, tá? Um grande, grande abraço. Eu vejo vocês amanhã para mais um devocional. Tchau, tchau.